Bem-vindos ao canal do Tomada 7. Eu sou Guilherme Cândido e hoje eu vou falar sobre Napoleão. Na época que foi anunciado, muitos passaram a aguardar ansiosamente a estreia de Napoleão. Até a Apple, que produz o filme ao lado da Columbia, aproveitou essa expectativa pela parceria entre o cineasta britânico Ridley Scott e o ator Joaquin Phoenix para divulgar o filme como um verdadeiro evento cinematográfico. Acontece que, embora tenha inegavelmente marcado a sétima arte com Alien, o oitavo passageiro, e Blade Runner, o caçador de androides, dá para contar nos dedos as obras realmente dignas de nota assinadas por Ridley Scott. É um diretor de 86 anos de idade com quase 50 anos de carreira. Para cada Gladiador, Thelma e Louise, Chuva Negra, nós temos 2 ou até 3. Robin Hood, a versão com Russell Crowe, A Lenda, Até o Limite da Honra, Prometheus, Conselheiro do Crime, Êxodo, Deuses e Reis. E detalhe, esses 4 últimos filmes foram produzidos na sequência. O novo Napoleão, infelizmente, é mais um a integrar essa lista de filmes decepcionantes, e que ainda inclui Alien Covenant e Casa Gucci. Those in power only see me as a brute, unfit for higher office. But I follow in the footsteps of Alexander the Great and Caesar. Evil minds that plot destruction. Escrito por David Scarpa, que trabalhou com Ridley Scott recentemente em Todo o Dinheiro do Mundo, o roteiro não demonstra o menor interesse nas origens de Napoleão Bonaparte, desnobando, por exemplo, sua juventude e iniciando a história com protagonistas já na casa dos 20 anos de idade, e prestes a encarar uma das 61 batalhas que travou ao longo da vida. A partir daí, o longa-metragem passa a alternar entre a carreira militar de Napoleão e sua confusa relação com Josefina, que serve como uma tentativa de esboçar um retrato mais íntimo do sujeito, mas que, na realidade, as coisas são bem diferentes, pois a produção pouco vai acrescentar àqueles que não conhecem profundamente a história do lendário comandante. If you look down, you'll see a surprise. Once you see it, you will always want it. Sorcerer of death construction. O homem por trás do mito, na verdade, não passa de um mero slogan nesse caso. O vencedor do Oscar, Joaquin Phoenix, até tenta preencher as lacunas deixadas pelo texto, como ao surgir ofegante antes de um combate, que acaba sugerindo um nervosismo, até mesmo uma insegurança, mas no geral pesa a escolha equivocada por uma composição que é marcada por longos momentos de silêncio e falas sem energia. Há uma passagem, inclusive, que resume perfeitamente a abordagem do Joaquin Phoenix, como, por exemplo, o Napoleão de pé perante o seu exército, mas com os olhos fechados, e alguém acaba perguntando se ele está realmente dormindo. Coincidentemente, é exatamente essa sensação que ele acaba passando para o público. General, we are discovered. Good. Wait. Nice! It's a trap! Retreat! E por falar em dúvida, momentos como a fuga desesperada do parlamento ou a prisão de uma figura importante do governo sugerem um flerte com humor que fracassa miseravelmente e ainda contribuem para a caricatura que a narrativa inevitavelmente acaba abraçando, especialmente no primeiro ato. Na tentativa de atribuírem camadas ao protagonista, Scott e Scarpa, que fariam uma bela dupla sertaneja, diga-se de passagem, pesam a mão e o transformam num homem ridículo, patético, e nem as numerosas cenas de sexo servem para amenizar isso. Aliás, elas escancaram a intenção de exaltar a virilidade de alguém que é capaz de explodir em fúria num determinado momento ao descobrir a traição da esposa, com a mesma facilidade com que se subjuga ela no momento seguinte. E já que eu mencionei a esposa do Napoleão, Vanessa Kirby se perde completamente ao encarnar o que mais parece um instrumento do roteiro do que uma personagem em si. Josefina, supostamente o grande amor de Napoleão, é concebida por David Scarpa como uma mulher inconstante e joga mais sombra do que luz sobre o relacionamento dela com o ex-general. You want to be great. You are nothing without me. Say it. Por outro lado, se dramaticamente a produção patina, tecnicamente ela desfila. Com seu orçamento de 200 milhões de dólares a serviço de efeitos visuais que contribuem não apenas para a recriação da época, mas também para a eficácia das ótimas sequências de ação,
essas sim comandadas com extrema segurança por Ridley Scott. O longa-metragem também merece elogios por não ceder ao impulso comercial de se enquadrar numa classificação indicativa mais abrangente. Essa liberdade, fruto também do plano de ser lançado no streaming da Apple, permite à produção soar crível, por exemplo, ao mostrar as consequências das batalhas. E não me refiro apenas às imagens gráficas de pessoas dilaceradas por tiros de canhões, cavalos sendo desmembrados, mas sim pela presença de sangue nas lutas de espadas, diferentemente de tantos outros projetos, incluindo os do próprio Ridley Scott, que prefere esconder a violência para ampliar o alcance do público. No final das contas, Napoleão é muito mais eficiente como experiência cinematográfica do que como biografia, porque por mais que seja capaz de empolgar nos momentos mais explosivos, jamais passa da superfície ao retratar um dos maiores líderes da história. Se você quiser uma versão mais complexa da trajetória de Napoleão Bonaparte, eu recomendo o filme dirigido pelo francês Abel Gance, em 1927, e que Ridley Scott teve a petulância de depreciar durante uma entrevista. Para uma análise mais detalhada, acesse o meu texto no tomada7.com. O link está na descrição. Mas antes de ir embora, aproveite para dar aquela curtida no vídeo. Se você assistiu o filme, deixe um comentário dizendo o que você achou. Ative o sininho também e se inscreva no canal para receber as próximas novidades em primeira mão. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.